Glória a Deus. Romanos 4, do 19 ao 22. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia e graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, visita a tua igreja com a tua palavra, como foi assim ministrado, ó Deus querido, já aos nossos corações. Pai, fortalece-nos no nome de Jesus Cristo, pelo poder deste alimento, ó Pai. Visita a cada coração, a cada vida, que estejamos abertos, Pai querido, para receber a tua palavra. Sê conosco, Senhor, fala aos nossos corações, pois estamos aqui, Senhor, para ser fortalecidos no Senhor, pelo poder da tua santa e gloriosa palavra. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos uma vez mais pela tua misericórdia e pela tua graça, no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Podem se assentar, meus amados irmãos. Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Eu anotei algumas coisas aqui meio fora de ordem. Falei para Keila, hoje eu estou meio independente, porque não está estruturado do jeito que eu quero, mas espero que Deus nos ajude e Ele estruture a sua palavra segundo a vontade dEle para nós. Meus amados, aqui há um claro exemplo de que aquilo que Deus fala não volta atrás. Se há alguém que nós podemos confiar, é na palavra de Deus. Nós vamos no capítulo 1 de Gênesis, e nós vamos ver o tamanho do poder que tem a palavra de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que, quando Deus dizia, haja luz, a luz aparecia. Quando Deus dizia, haja o firmamento, tudo acontecia. Quando Deus declarou para que a natureza fosse criada, ela passou a existir para a glória de Deus. Mas houve um momento em que Deus parou, e Ele não disse, Ele pôs as suas mãos para fazer, e assim criou o homem, e do homem a humanidade. Deus disse ao homem, você pode viver aqui neste jardim que eu criei para você, mas se alimente de toda a plantação que tem aqui. Todos os frutos aqui são seus. Pode desfrutar de tudo que tem aqui. Você já parou para imaginar o quão era saboroso os frutos da criação original de Deus? Eu não sei você, eu amo pera. Pensa na pera mais suculenta que você já comeu na sua vida. A de lá era muito melhor. Pensa no morango maior que você já viu na sua vida. O de lá era muito melhor. E Deus falou, de tudo você pode desfrutar. Só que tem uma árvore que fica no meio do jardim. Essa você não toque. Porque quando você tocar nela, você vai morrer. O grande problema do homem não é o que Deus diz. O grande problema do homem é quando ele é levado a desacreditar de Deus. E no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar o homem, porque quando Eva nasce, Adão e Eva eram um só. Então ali está a figura da humanidade também.
ela começa a dialogar com a serpente. E a serpente, ela faz Eva desacreditar do que Deus disse. Pastor, mas o que significa isso para a minha vida? Hoje o mundo, ele vive nesse contexto terrível, ele vive em depressão, ele vive com medo da morte, ele vive buscando alegrias vãs, ele vive buscando a se realizar em tantas coisas. Por quê? Porque eles desacreditam, eles deixaram de crer, e todo o movimento humano, todo o movimento espiritual, faz com que o homem desacredite da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Pastor, por que o crente ama tanto a Bíblia? Por que o crente vive lendo esse livro a vida inteira e nunca acaba? Você vê que toda a bibliografia natural, ela é limitada. Você lê 1, 2, 3 vezes, daí você já não tem mais vigor para ler um livro comum. Mas a Bíblia, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E toda vez que você a lê, Ele fala com você. É a palavra dEle para hoje. Você leu ontem, mas Ele se revela hoje ainda, pelo poder da sua palavra, que é a Bíblia. É por isso que o povo de Deus ama a Bíblia, ama estudar a Bíblia, ama ler a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Porém, a Bíblia diz que Deus, por amar o homem, Deus deseja retomar este relacionamento com o homem. Quando o homem desobedece a Deus, pela influência da serpente, que faz com que ele desacredite do que Deus diz, porque ela falou assim: não, que isso, você não vai morrer não, pode comer. E quando Adão e Eva comem daquele fruto, e desobedecem à palavra de Deus, e não acreditam na palavra de Deus, aquilo é como a morte, entrando na humanidade. Mas eles não morreram, pastor, morreram porque perderam a conexão, perderam o referencial, perderam o relacionamento com o Criador. A Bíblia diz, todos os dias, Deus descia, e Ele conversava, Ele se relacionava com a sua criação. Mas a partir do momento em que o pecado entra, Deus não pode mais aparecer diante de Adão. Por quê? Porque ele seria morto na hora, porque a santidade de Deus extermina o pecado. Então, Deus elabora o seu plano para resgatar o homem. Que amor é esse? Que amor é esse? Porque tudo Deus criou pelo poder da sua palavra, mas quando Deus vai criar o homem, Ele vai lá e Ele faz, Ele forma com as suas mãos, Ele sopra e coloca dentro de nós o fôlego de vida. E o amor de Deus por esse homem faz com que Deus comece a desejar novamente se relacionar com ele. E para que Deus se relacione com o homem, é preciso alguém pagar o preço, é preciso alguém ser o intermediário, para que o homem possa novamente se relacionar com Deus. E o que Deus faz? Deus envia a própria palavra, o Verbo se fez carne, o Verbo Jesus Cristo, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que pelo poder da sua palavra as coisas foram criadas, este mesmo se despe da sua glória, se despe da sua majestade, e ele diz: eu vou descer até eles, porque eu quero reaver o relacionamento que eu tinha no passado com a minha criação. Quando eu olho para mim, o mundo não pode dizer para mim que eu não tenho valor.
Quando eu olho para mim, o mundo não pode dizer para mim que eu não sou nada e nem ninguém. Quando eu olho para mim, eu creio na palavra de Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu faço viver. Quem eu era? Eu era alguém morto. Por quê? Porque eu não tinha Cristo, eu não tinha Deus, eu não tinha a presença do Espírito Santo na minha vida. Todos aqueles que andam sem a presença do Espírito Santo, sem conhecer a Cristo, eles são bonecos ambulantes, que não conhecem a alegria plena e perfeita que é Cristo. E eles começam a andar errantes, buscando alegria aqui, buscando alegria ali, buscando alegria lá, relacionamentos de um a outro e outro e outro, sem falar nas questões tóxicas. Vão procurar tantas coisas, em tantos lugares, buscando satisfazer o vazio que há dentro de si e da sua alma. Só que esse vazio só foi completo em Cristo Jesus. Este vazio da minha alma só é satisfeito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus, Ele entrega o seu Filho, Ele envia o seu Filho para estar entre nós e viver entre nós, viver a nossa vida. Para quê? Para vencer o pecado. Eu vou viver como eles, mas eu não vou falhar como eles falham. Eu não vou falhar como o primeiro Adão. Jesus Cristo é tido como o segundo Adão. Por quê? Porque Ele veio, Ele viveu entre nós e Ele venceu o pecado. E por vencer o pecado, Ele vence a morte. E por vencer a morte, Ele pode dizer: aquele que está em mim tem a vida eterna. Jesus é a palavra de Deus manifestada a nós, e tudo o que Ele fez e tudo o que Ele fará está registrado na palavra de Deus. Nenhuma das suas promessas caem por terra. E o que eu quero que você guarde nessa noite: não despreze a promessa de Deus. Ainda que as serpentes da vida venham a dizer: não, não vai acontecer isso não. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele determinou, vai acontecer. O texto que nós lemos vai falar de um homem, e este homem chamado por Deus, chamado Abraão: sai do meio da tua parentela, Abraão. Por quê? Porque no ambiente que você está, eu não posso operar o que eu quero na tua vida, Abraão. Abraão vivia no meio de uma sociedade, de uma família idólatra, mas ele ouve a voz de Deus, e Deus o chama para um particular, para uma mudança, para uma nova vida. E quando Deus o chama, ele atende o chamado de Deus na sua vida. Porque enquanto nós vivermos em ambientes onde Deus quer que saiamos, não vai acontecer nada na nossa vida. Enquanto nós não decidirmos abandonar aquilo que sabemos que impede a obra de Deus, o projeto de Deus e a promessa de Deus de se cumprir, não vai mudar nada na nossa história. Mas quando Abraão ouve, quando você e eu ouvimos a voz de Deus dizendo: filho, deixa isso, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Filho, vem para cá, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Eu tenho coisas novas para fazer na tua história. Às vezes a gente se preocupa: como é que vai ser, como é que é, qual é o nome da terra, para onde o Senhor vai me levar. Não se preocupe, somente obedeça aquilo que Deus te pediu. Se é para sair, saia. Se é para deixar, deixe, porque a palavra do Senhor, ela se garante por si só. A palavra do Senhor é suficiente sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor é suficiente sobre a nossa história. Nós não precisamos viver dependentes, embora eu creia
E embora eu sei que Deus fala, que Deus usa profeta, que Deus usa pessoas para nos falar em particular, eu creio em tudo isso. Mas a maior promessa nós já temos, a maior promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se eu estou em Cristo, e se eu estou na presença dEle, e se eu estou buscando fazer a vontade dEle, eu sei que a palavra dEle é essa para a minha vida: eu estou convosco todos os dias. Se eu estou no lugar que Ele me quer, fazendo aquilo que Ele quer, buscando a Ele do jeito que Ele quer, Ele está comigo, Ele está com você, porque é a palavra dEle sobre a nossa vida, é a palavra do Senhor. Então ela não cai por terra. Aquilo que Deus fala não cai por terra. Abraão sai da sua terra, Abraão obedece a Deus, Abraão começa a caminhar, e caminhar, e caminhar, o tempo passa, os anos vão se passando, mas Abraão não vê o cumprimento da promessa: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ter uma descendência enorme, incontável, como as estrelas do céu. A promessa de Deus era essa. E a Bíblia, e o texto que lemos diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua esposa, Sara, e não duvidou da promessa de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Tudo que Deus fala, Ele sustenta. Tudo que Deus fala, Ele traz à existência. Tudo que Deus fala é tão poderosa, a voz de Deus é tão poderosa, que quando Ele fala, as coisas acontecem. Se Deus falar aqui que esse púlpito aqui é de ouro, mesmo ele sendo de madeira, ao final da frase sair da boca de Deus, esse púlpito se torna de ouro. Quando Deus fala, Ele traz à existência o que não existe. Quando Deus fala, Ele muda o cenário. Embora a gente não veja condições, embora a gente não veja como, não veja saída, quando Deus determina, Ele muda o cenário. A palavra de Deus diz: e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um coração endurecido, um coração insensível, um coração que não absorve nada, eu vou tirar, e vou dar um coração de carne. Um coração sensível, um coração que bate, um coração que me ouve, um coração que atende, um coração vivo. Se você crê, Deus está fazendo isso na tua vida. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu não creio na palavra de Deus, quando eu não creio no que Deus fala, quando eu não creio no que está escrito, quando eu não acredito nisso, eu trago para mim apenas sofrimento, dor, maldição. Mas quando eu creio no que Deus diz, eu trago para mim bênção, eu trago para mim libertação, eu trago para mim cura, eu trago para mim transformação, eu trago para mim relacionamento com Ele. O que foi perdido no Éden, o que foi perdido lá no passado, Cristo veio nos trazer novamente a esperança da glória de Deus e de estar na presença do nosso Criador, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi perdido pelo poder da palavra de Deus, é nos dado quando cremos, quando cremos, quando cremos. Existe um medo que habita no coração da humanidade, um desespero,
que é o problema da eternidade. Para onde nós vamos? Para onde a nossa alma vai? O que é que vai acontecer após fecharmos os olhos aqui? Quantos e quem aqui nunca ouviu relatos de pessoas, eu já ouvi aqui mesmo nessa igreja, pessoas que a gente se lembra, que morreram por um instante e sentiram a agonia de estar indo para um lugar escuro, profundo, mas a misericórdia de Deus o alcançou, e ele retornou, e a sua mente, o seu coração, a sua alma, entenderam de forma mais clara, de que o nosso tempo aqui, não se encerra como quando morremos, a nossa passagem aqui, é apenas o começo, de uma eternidade. A palavra de Deus diz, após a única vida que temos, após esta vida, segue-se o juízo. Então há de Deus um juízo, e nós não podemos vencer este julgamento com a nossa força. Eu posso dar, como diz Paulo, todos os meus bens, eu posso dar até a minha própria vida, em favor de pessoas, isso não vai pagar a minha entrada no céu. Por quê, pastor? Porque eu por mim sou pecador, tudo que eu faço é falho, tudo que fazemos não é perfeito, só é perfeito se fazemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que para receber o presente da graça e entrar no céu, eu só consigo isso através de Cristo Jesus. É Ele que morreu na cruz do Calvário, é Ele que pagou o preço da minha redenção, é Ele que ao morrer, a morte não conseguiu contê-lo, porque a santidade dele fez com que a morte tivesse que abrir os seus aguilhões e serem despedaçados, para que ele ressuscitasse dentre os mortos, e por 40 dias andou entre nós, ressuscitado, documentadamente Cristo ressuscitou dentre os mortos, e é por esta ressurreição, que eu também serei ressuscitado no último dia. O poder da palavra dele não cai por terra. Abraão não duvidou da palavra do Senhor, e o texto diz que aquilo foi imputado a ele como justiça. Significa dizer o quê? Significa que se eu creio, eu sou justificado. Se eu creio na palavra de Jesus, eu sou justificado. O que é justificado? É tornado justo por Cristo Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a palavra do Senhor, e quando eu creio, eu recebo vida. Quando eu desacredito, eu recebo morte. Quando eu creio, eu recebo vida, vida, vida do céu para mim. Então, esse Deus que nos ama, em João capítulo de número 1, quem pode pôr para mim aí na tela? Verso 14, para a gente ganhar tempo. João 1,14. Vamos lá, vamos ler, todo mundo junto. 1, 2, 3. Pastor, como é que eu vejo a glória de Jesus? Bota aí na tela. João 4, 49 até 52. Fica esperto aí. Disse-lhe o oficial. Vamos lá. 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: vai.
Volta no 50. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando ele diz, creia, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, se não for por mim. Há um dito popular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Em partes é verdade. Uns chegarão diante dele para o castigo eterno, outros diante dele para serem recebidos na glória eterna. Palavras de Jesus. Então, se eu creio, eu recebo vida. Se eu não creio, como diz a palavra, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que é poderosa. Aquele homem creu. Se o teu filho tivesse para morrer e Jesus se recusasse a ir com você e dissesse só a palavra, você creria? Ou você faria questão de, não, o senhor está falando, tudo bem, mas eu quero que o senhor vá comigo, porque eu só acredito se o senhor tocar nele. Mas aquele homem creu. E a fé é crer no invisível, é crer naquilo que não se vê. Pastor, mas para mim é tão difícil, compreender. Creia, porque quando você crê, no seu caminhar, Cristo se revela a você. Jesus certa feita pegou um cego e disse, agora vai e lava-se. Ele não estava curado, ele não estava enxergando, mas ele foi, lavou-se, e a sua visão foi sendo restaurada. Assim é eu, assim é você. Eu começo a minha jornada crendo, pela fé, sem enxergar, às vezes sem entender plenamente, mas conforme eu caminho com Jesus, ele vai se revelando a mim. Aleluia. Jesus certa feita disse para uma multidão que estava ao redor, eu sou o alimento, eu sou a vida, o meu corpo é verdadeiramente comida, eu sou a vida. Eles não entenderam, eles se rebelaram e disseram, que discurso pesado é esse? Sai para lá, não dá para nós não. E Jesus, entendendo que os seus discípulos mais próximos também ficaram balançados com aquilo, ele disse, e vocês, porventura querem ir também? Mas Pedro estava galgando graus de intimidade com Jesus na sua caminhada. Então Pedro vai responder, para onde eu irei? Para onde nós iremos? Se só tu é que tens a palavra da vida eterna. É só Jesus que tem a palavra da vida eterna. Me apresenta alguém que venceu a morte e eu posso até conversar. Mas enquanto não tem, e não terá, e não haverá, só Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e me disse, aquele que crê em mim, também eu o ressuscitarei no último dia. Então eu posso tombar aqui, mas na vinda de Cristo eu serei ressuscitado. A igreja será ressuscitada e será levada com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra dele é viva, a palavra dele faz, a palavra dele cria, a palavra dele traz vida, a palavra dele renova a esperança, a palavra dele é suficiente para a minha vida. Eu não preciso ver imediatamente, eu creio, porque se ele falou, o futuro já está até
pronto. Se Ele disse que vai acontecer, já está pronto. Só não cheguei lá ainda, mas já está pronto. Já está garantido. A parte de Deus está garantida. Em Mateus 8, 27, nós vamos encontrar que havia uma tempestade no mar. E Jesus: aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. E o mar cessou. O vento se calou. E os discípulos começaram a olhar uns para os outros e dizer: quem é esse? Como é que pode? Quem é esse? Quem é esse que o vento obedece? Quem é esse que o mar obedece? Que voz é essa? Que palavra é essa? É a palavra de Jesus Cristo. É a palavra de Jesus Cristo. E se você recebe ela na tua vida, ela está fazendo a tempestade se acalmar na tua vida. Acalma-te, vento, cala-te, mar, e o medo vai embora. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. No livro de João, capítulo de número 11, no verso 25, nós vamos encontrar ali a tão conhecida história de Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria. Jesus é chamado, o seu amigo está enfermo, Marta e Maria desesperadas, mas Jesus decide esperar e se demorar para chegar. Por quê, pastor? Porque onde Jesus está, a morte não tem domínio. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não morreria. E se Lázaro não morresse, Jesus não o ressuscitaria. Então, Jesus decidiu: eu não estarei. Deixa a morte pensar que venceu. E na hora certa, eu vou fazer o que tenho para fazer. Lembra quando Jesus encontra com uma caravana que estava chorando a morte de um menino? Encontrou Jesus. A morte tem que partir em retirada. Encontrou Jesus. Jesus toca, a vida vem. Quem encontra Jesus, a morte parte em retirada. Quem encontra Jesus, a libertação, a vida, a renovo, a restauração, a paz. Porque quem encontra Jesus, encontra tudo. Então Jesus demora para ir ao encontro do seu amigo. Chegando lá, Lázaro já está morto, está sepultado há 4 dias. E as irmãs vão chorando: se o Senhor estivesse aqui. E elas tinham toda a razão. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E elas tinham toda a razão. E Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, passará da morte para a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Pergunto para você: crês tu nisso? Você crê nisso? Você crê que você está guardado em Deus e a tua alma é do Senhor? Porque quando eu tenho esta fé no meu coração e essa certeza no que Jesus me garantiu na cruz, não há medo, não há receio, não há pânico, porque eu creio que se tombar aqui, Jesus me recebe lá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Então Jesus pede para que o levem até onde o seu amigo estava sepultado. E ali, mais uma vez, a palavra de Deus é manifestada naquele lugar. Mais uma vez, aquele que deixou a sua glória e veio habitar entre nós, nos dá um dos últimos sinais de que Ele era o Filho de Deus. E Ele dá a ordem: tirem essa pedra.
Lázaro, vem para fora. Já cheira mal, vem para fora. Não dá, é pesada, tira. Porque quando Jesus fala, a vida acontece. Quando Jesus fala, a morte tem que devolver a alma. Quando Jesus fala, a vida brota onde só havia putrefação, onde o estado é crítico. Mas se a palavra de Jesus chega, tudo é transformado pelo poder da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o que Jesus diz para mim, pastor? Qual é a palavra de Jesus para mim? Colossenses 2, de 13 até 15, vamos lá. 1, 2, 3. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Essa é a promessa que Jesus tem para mim. Ele perdoou os meus pecados, a cédula de acusação, as ordenanças que me era contrária, que condenava a minha vida, Ele pegou e cravou na cruz do Calvário e disse: você é livre, você é livre, você é livre. Eu paguei o preço do seu pecado, eu paguei o preço da sua redenção, eu paguei o preço para que você possa se relacionar com o meu Pai novamente. E quando eu dobro o meu joelho, Ele me ouve dos altos céus, porque Cristo me abriu o caminho na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 até o 58. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, vamos lá, 1, 2, 3. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. A morte andava com um instrumento, e esse instrumento nos acusava, nos oprimia, e dizia que quando morrêssemos estaríamos condenados, e ela estava certa. Mas pelo poder de Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele derrubou, destruiu, desfez o aguilhão da morte, que é o pecado. E no nome de Jesus, pelo poder dele, eu venço o pecado na minha carne, para que eu receba vida no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Creia nas suas promessas, e você não temerá mal algum sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia na palavra do Senhor, porque esta é a palavra que cria tudo, a palavra que garante tudo, a palavra que muda tudo, a palavra que traz e transforma da morte para a vida.
creia na palavra de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, que Deus abençoe a sua vida.